Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para vocês. E hoje é um dia especial, que é o dia do meu aniversário. Meu dia de luz, de vida, de reflexão, de bênção e sempre de recomeços, de renascimento e de gratidão. Eu quero agradecer então a Deus por me permitir de alguma forma poder tocar o coração das pessoas e também contribuir com o meu trabalho, meu afeto, meu cuidado. Só o que permanece, gente, nessa vida é o bem que a gente faz para os outros. E hoje também faz 4 anos desse programa que eu idealizei, que eu produzi com muito amor, muito carinho e muita dedicação. E eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanham, todas as pessoas que me ajudam nessa caminhada. Eu amo meu trabalho, gente, é ele que me move, me desafia, me realiza, mas com certeza a minha maior realização está dentro da minha casa. Os vínculos que me lembram todos os dias que sucesso tem a ver com eternidade. Poder estar com quem eu amo e perto de Deus. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus pela minha família, pelas minhas realizações, bênçãos recebidas e pela proteção divina todos os dias. Hoje eu me sinto mais forte, mais madura, cheia de aprendizados e com certeza com a fé fortalecida em Deus, sabendo que o amor é a salvação de tudo, que minhas obras sejam para glorificar o Senhor. E hoje o programa está cheio de assuntos importantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí, que é já já. Bom, e hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Carvalho, ele é cirurgião vascular e veio falar um pouquinho sobre isso para a gente aqui. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Oi, Paula, olha, eu que agradeço o convite, viu? A gentileza, né, de nós estarmos aqui e no seu programa espero a gente esclarecer, né, tudo que a gente possa na área vascular, né, em especial o tratamento moderno de varizes, que eu acho que é bem bacana para as pessoas que estão em casa terem uma ideia, né, e pegando como viver mais, saúde mais, né, isso que é importante. É isso que a gente gosta aqui de falar, esclarecer muita coisa que muita gente sabe, acha que sabe, mas tem dúvidas, né? É verdade. Por exemplo, vascular, né? A gente procura de vez em quando, mas muita gente acha que tem varizes ou não sabe se tem varizes, não sabe se vai. É importante você ir ao profissional para identificar, né? Até eu falo por mim mesma, eu não sei se eu tenho, mas meus familiares têm predisposição, meu pai já teve, enfim, minha mãe. Então é sempre importante a gente estar indo no profissional para identificar, né, para saber o que tem, se vai desenvolver mais, enfim. Sem dúvida, né? Eu acho que é assim, a partir dos 18 anos, né, principalmente as mulheres, porque a varize é uma patologia que ela abrange cada 4 pessoas, né, cada 3 são mulheres e 1 são homens, estatisticamente, que apresentam varizes. Principalmente a mulher que tem muita influência hormonal, desde quando ela fica mocinha, depois anticoncepcional, gestação, menopausa. Então é importante um check-up vascular. E o check-up vascular, via de regra, fora a anamnese, ou seja, as perguntas que são feitas, exame físico, sempre é agregado ao ecodoppler. O ecodoppler é um ultrassom, onde através dele podemos realmente ver se nós temos a necessidade, às vezes, do procedimento mais invasivo, menos invasivo, enfim, aí orientar de uma maneira bem adequada o paciente. Dá para você saber mais ou menos, seria exame clínico, mas também é bom sempre fazer um ultrassom, ou de repente você vai no vascular, ele fala que não, você não tem predisposição, não precisa fazer um exame. Dá para detectar só pelo clínico, exame clínico? Olha, é extremamente raro. Eu costumo falar para os pacientes que como o cardiologista precisa de um eletrocardiograma, né, o vascular precisa do ecodoppler. Então é importante a gente pegar e orientar. E temos aparelhos hoje, tem o ecodoppler e tem aparelhos também para uma visualização mais superficial das veias. Então, unindo as duas tecnologias, nós temos uma orientação adequada ao paciente, porque antigamente, para você ter uma ideia, Paula, era assim, ou era cirúrgico ou era aquela esclerose, aquelas aplicações de vasinhas. Né? E com a evolução da medicina, tudo isso mudou. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que 75% dos pacientes que iam para a cirurgia não vão mais. E você pode resolver tudo em clínica, em consultório, de uma maneira bem bacana. Tem, por exemplo, como prevenir? Quem que eu falei que tem predisposição, com parentes, né, que também vem muito de genética.
Tem como você ir antes ao vascular para prevenir de alguma forma? Então, a prevenção foi muito bacana essa sua pergunta, né? Porque é super importante. A prevenção, via de regra, então nós temos para quem já tem uma predisposição, né, a ter varizes, então a utilização de meias elásticas de compressão, dependendo da profissão, né, é importante uma professora, uma pessoa que fique muito tempo em pé, ajuda bastante. Atividade aeróbica, natação, hidroginástica ou caminhada, ajuda muito. Quando vai fazer o anaeróbio, que é com peso, é menos peso e mais repetição. Isso ajuda bem. Outra coisa importante é quando as pessoas viajam, né? Então, por exemplo, vai com um avião ou de carro, uma certa distância, dar uma paradinha, tomar sempre muito líquido, fazer um vai e vem com os pés, né? Procurando que o sangue não fique parado. De uma maneira simplória seria mais isso, né? Então, movimentar para evitar de ter uma trombose, que é o grande vilão das varizes, né? É importante caminhar, correr, ou será que aumenta a variz? Muitas vezes, eu até tenho o questionamento, e muitas pessoas também, musculação, aumenta varizes ou melhora? Tem isso também? Qual que é o... A gente sabe que o músculo, quando ele é muito exigido, ele vai precisar de mais oxigênio. Obviamente, as veias vão entrar num processo de dilatação. Então, você pode ver quem faz fisiculturismo, com aquelas veias, né, bem dilatadas, bem expostas. E algumas delas realmente, assim, não são necessárias ficar daquele jeito. É pelo esforço. Né? E você vê que uma perna torneada, uma perna saudável, uma perna bonita, não tem necessidade de ficar com aquelas veias todas aparentes. Ao contrário, além de gerar complicações, tem o lado estético também, que a mulher é muito vaidosa. Né? Então a gente sabe que o vestimento da mulher sempre foi saia e vestido. Depois, para entrar no mercado de trabalho, veio a calça comprida. Então acho que é fundamental ela ter esse cuidado. Né? Começou a ter dor, cãibra, cansaço, sensação de peso nas pernas. Ela começou a ter assim, ela vai no espelho e fala, poxa, não tinha essa veia, agora que reparou, procure o cirurgião vascular, né? Porque aí o que vai acontecer? A gente vai ter condições de fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e orientar de maneira adequada, porque hoje nós temos vários tratamentos e a gente pode melhorar a qualidade de vida dela sem ser tão invasivo como uma cirurgia. Então, tem, por exemplo, o aspecto físico, né, que é o que a gente mais olha, mas ele tem, como você falou, outros sintomas, né? Ele começa quando já está num estágio, por exemplo, mais avançado, começa a doer, incomodar, Isso. E aí de repente vai procurar, porque a gente fala muito, como eu falei, visual, né? Eu acho que estou com varizes, vou procurar. Mas tem esse aspecto dos sintomas. Tem os sintomas, e esses sintomas, eu falei alguns, mas não precisa ter todos. Às vezes a pessoa tem um cansaço na perna e fala, poxa, mas eu não fiz nada tão especial para ter esse cansaço. Né? Então, é importante a gente fazer o exame, fazer o ecodoppler, ver com um aparelho de realidade aumentada, que nós chamamos, que é um aparelho que ele mostra, né, o grau de dilatação da veia e, principalmente, as veias que estão sendo nutridoras. Né? Então, em outras palavras, o que é isso que eu estou falando? Então, por exemplo, às vezes a mulher tem uma veia que incomoda ela. Mas quando ela vai fazer o tratamento e o remédio é aplicado nessa veia, não vai sumir de imediato. Daqui a um tempo ele volta. Por quê? Porque a veia que está nutrindo aquela, que não aparece olho nu. É como se fosse uma parede que tem uma infiltração. Você vê a infiltração, mas você não vê o cano que está levando aquele problema. Então, nas pernas é a mesma coisa. Então, a gente tem condições de pegar vamos dizer, com os equipamentos adequados, dar uma boa orientação e resolver, né? E de uma maneira mais eficaz, menos invasiva e com resultado estético muito superior. E, por exemplo, falando de tratamento também, né? Quando está mais avançado, as varizes estão mais expostas, né? Acho que calibre também. É necessária a cirurgia ou tem outros também? Depende ou está no começo? Tem, porque muitas vezes o paciente, porque assim, a cirurgia tradicional, nós temos dois procedimentos, né?
basicamente a cirurgia tradicional e a cirurgia laser, né? E com radiofrequência, que ela já caiu um pouco no nosso meio médico, então fica mais o laser e a tradicional. Só que a tradicional, para ter uma ideia, a recuperação é em torno de uns 40 dias. E o mundo que nós estamos vivendo, ninguém tem condição de largar sua atividade ou largar seus problemas, 40 dias parado. Não dá, né? O laser, a cirurgia laser é menos invasiva e o resultado é muito mais rápido. Agora, existem procedimentos, né, que muitas vezes substituem o procedimento cirúrgico com um resultado excelente. Porque a gente vê, às vezes, fala assim, tem uma safena comprometida, né? Mas às vezes é um pedacinho dela. Será que aquele pedacinho é necessário retirar ou fechar? Muitas vezes não. Depende do grau de insuficiência, de dilatação. Então, é por isso que eu falo, é um todo, né? E é engraçado que cada paciente se apresenta de um jeito diferente. Por exemplo, o tratamento a laser. Para quem quiser saber mais, como que é? Como que é feito? Você falou que é muito mais, é menos invasivo, né? Isso, o tratamento a laser é um tratamento, né? Por exemplo, na nossa técnica, eu avalio a profundidade e a dilatação da veia. Então, antes do paciente, porque a pessoa fala, laser, ela tem ideia que é só deitar numa maca e disparar o laser e acabou. Tá? E na minha técnica eu não faço assim. Então, eu vejo a profundidade da veia, a dilatação dela. Depois disso, nós equacionamos, né, o molde melhor do aparelho para poder utilizar a energia, tudo de maneira adequada. E antes de fazer a aplicação, nós resfriamos a região. Então, tem um aparelho para resfriar aquela região que vai ser tratada. Por exemplo, eu ouvi a paciente, fiz tudo isso. Hoje nós vamos fazer a coxa direita, um exemplo. Então, eu vou lá com o aparelho, a gente resfria aquele local. Aí nós aplicamos o laser que é milímetro por milímetro. Então, é um tratamento assim bem, sabe, cuidadoso, bem delicado. E ainda depois disso, ainda injetamos o medicamento também. Então, a nível mundial não tem nada superior, vamos dizer assim. Então, você está tratando do vaso de uma maneira física associado ao lado químico. Por isso que o resultado é muito bacana e muito superior àquela secagem de vasinho, aquelas aplicações tradicionais, né? Que a pessoa aplica e depois de um tempo retorna os vasinhos. Por quê? Porque a veia que está nutrindo, né, ela não está fechada. E com laser a gente consegue fechar. E o do laser, o pós é um pouco mais tranquilo? Vida normal. O tratamento a laser é vida normal. A pessoa sai dali, se ela tiver uma festa, se tiver compromisso pessoal, ela vai sem medo nenhum. Pode voltar ao seu trabalho, não tem problema não. Então é uma coisa bem bacana nesse sentido. Já quando é a cirurgia laser, que é um outro tipo de aparelho, aí a gente pede para o paciente normalmente 3 a 4 dias para voltar à sua atividade física. Física não, desculpe. A sua atividade profissional. E a atividade física um pouquinho mais para frente. Sim, mas como você falou, é importante a atividade física. Aliás, sempre lembrar uma coisa que você falou, quando vai viajar, né, tá sentado. Minha irmã já teve problema, ela teve trombose. Opa. Então, e aí teve que fazer cirurgia, enfim, colocar um stent. Caramba. E graças a Deus ela não usa mais, ela não teve que usar mais meia. Mas assim, então eu sei que tem que sempre levantar, fazer movimentos. A gente fala até na época de pandemia, que agora é muito home office, né? Muita gente fica sentada, às vezes não caminha. E é muito importante para a pessoa que está trabalhando, até no escritório, enfim. Verdade. Para ter uma caminhada, isso é importante em todos os trabalhos, né? E outra coisa que é importante que você comentou agora, Paula, é assim, a pessoa que tem, vamos dizer assim, já teve o caso de trombose na família, procurar o cirurgião vascular para fazer uma avaliação, e o hematologista também é muito importante nessa hora, para ver se ela é trombofílica, ou seja, se ela tem uma tendência a ter trombose. Então, por exemplo, uma mãe teve trombose, ou o pai, será que os filhos podem ter? Às vezes um avô, uma avó, então tudo isso aí tem que ser bem avaliado direitinho para evitar, né? Porque não só em trauma, mas, por exemplo, se a pessoa já tem uma tendência a ter, né? Quando ela vai ganhar nenê, uma gestante, então tem que tomar certos cuidados para evitar de ter problema. Ela pretende, né, ter filhos, mas é importante estar sempre acompanhando, né, com o médico e fazendo direitinho. Você consegue viver uma vida normal, mas tem que ser acompanhado por um ótimo profissional, né? Isso é importante. De quanto tempo é interessante a pessoa levantar
Tem exercícios também com o pé, né, para fazer com a perna. Tem o que nós chamamos aquela dorsiflexão, né, fazer aquele vai e vem, com o pé, né? Com o pé, pode ser sentado, pode ser em pé, às vezes apoiado numa parede, você faz o vai e vem. É assim, não tem uma coisa específica, mas de hora em hora seria bom, né? Não ficar muito tempo parado na mesma posição e procurar sempre, além da locomoção, hidratar, como já falei anteriormente, para o sangue não ficar mais viscoso, não ficar mais grosso, né? Que isso acaba levando muitas vezes uma causa de trombose. No voo é importante isso, porque as pessoas muitas vezes têm aquela mania assim, vou tomar um calmante que eu quero dormir e eu vou chegar no meu destino tranquila. Só que com isso ela fica totalmente parada e pode levar um problema de trombose, um caso de trombose, né? Então é fundamental que a pessoa se cuide nesse aspecto, né? Para evitar de chegar nesse ponto. Sim, por isso que é muito importante sempre estar fazendo os ultrassom, isso, né? Uma avaliação. E verificando, fazendo avaliação. E a gente também falou de algumas técnicas. Fala um pouquinho da técnica da espuma, que muita gente não conhece, para saber como que é, quando que procura. Então, a espuma é uma técnica, né? Na verdade é um líquido que no manuseio se transforma em espuma. E esse líquido tem várias concentrações, né? Então, quando ele saiu no meio médico, né, para uso em cirurgião vascular, era mais para se pensou em vasos menores. E a gente viu que com o tempo a indicação melhor dele é para veias maiores, o calibre maior, porque ele tem tendência a pigmentar, a manchar a pele. Então o que faz? Você tem que avaliar muito bem o paciente até que ponto vale a pena utilizar a espuma ou não. Mas quando utilizado, o resultado é excelente, né? Então tem pessoas de idade que muitas vezes não estão nem preocupadas se vai ter mancha ou não, mas o que ela quer é não ter as complicações das varizes. Sim. Né? São aquelas varizes muito calibrosas, muitas vezes até já com úlceras, né? Com aqueles ferimentos. Então a espuma é maravilhosa para esse tipo de problema que a pessoa tenha, né? Isso é assim, e para a estética, né, propriamente, a gente tem que avaliar muito bem o paciente para saber até que ponto vale a pena ou não. Porque, tecnicamente, 30% dos pacientes pode pigmentar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para escolher o paciente certo para esse tipo de tratamento, mas é excelente o resultado. E falando nisso, eu ia te perguntar... a pessoa tem que escolher, né? Como você falou, pode ficar com mancha, mas é bom que é orientado, né? Mas ela quer tirar as varizes, que é o mais importante. Mas assim, tem contraindicações, tanto para cirurgia, quanto laser, quanto espuma, todos os tratamentos existem contraindicações. Sim. Quais seriam? Então, é assim, na verdade a gente sempre fala assim, o bom senso, né? Então, por exemplo, o paciente que está numa fase... ou seja, amamentação, está para ganhar nenê, teve trombose, né? Pacientes com traumas, a gente tem que avaliar bem o tipo do trauma. Então, é uma série de coisas, mas como eu falei, realmente é bom senso. Pessoal com trombose não vai fazer um tratamento quando a trombose está ativa, não é? Então, são certos cuidados. Especificamente na espuma, a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, para o problema de coração. Então a gente tem que ver se o paciente tem alguma insuficiência cardíaca, porque você aplica o medicamento no local, mas ele anda, né? E o fato dele andar, se a pessoa tiver uma insuficiência cardíaca, não teria a primeira indicação. Da mesma maneira que a gente tem também a quantidade de medicamento injetado. Então são assim, situações que o vascular tem que estar muito preciso naquilo que está fazendo para dar um bom resultado. E, por exemplo, fala um pouco das técnicas combinadas, como que que são algumas técnicas que você faz para cada paciente, porque o tratamento sempre é individual, né? Isso. É importante porque, assim, de uma maneira mais simples para as pessoas, né, que estão em casa assistindo e entenderem, as veias não têm o mesmo tamanho, as veias não têm o mesmo calibre. Então, via de regra, não é o mesmo tratamento para todo tipo de veia. Sim, né? Então, quando nós fazemos, por exemplo, laser transdérmico, que é o laser superficial para fechar, né, as veias que estão nutrindo os vasinhos superficiais,
Então, nós podemos fazer, agregando, de acordo com cada caso, o espuma, um laser, ou podemos agregar escleroterapia, que é um nome que as pessoas conhecem como secagem de vasos, né? Então, é uma quantidade de líquido que é colocado cuidadosamente dentro do vaso, né? Então, você fecha o que está nutrindo e, em paralelo, você está fechando em cima também. Outra coisa que a gente pode usar é uma crioescleroterapia, que é uma técnica geladinha também de aplicação. Então, depende do local também, muitas vezes tornozelo é uma situação, né? Pé, né? Regiões mais sensíveis, é perfeitamente fácil de fazer o tratamento desde que você tenha um bom diagnóstico. Então, você, com cuidado, você vai ter uma boa evolução. Rosto também, muitas vezes tem aqueles vasinhos, né? De nariz, muitas vezes aqueles vasinhos malares. Então, você passa o laser sem ter necessidade de fazer a esclerose, vamos dizer, a aplicação do remedinho. Então, os resultados das técnicas combinadas, de acordo com cada caso, são muito bacanas, são muito importantes e realmente a pessoa fica feliz com o resultado. E, por exemplo, a gente fala das varizes, elas aparecem mais no posterior da perna? Tem outros lugares? Você falou de outros vasinhos também que as pessoas se incomodam? Tem outros lugares, sim. Então, muitas vezes, os vasos, né, essas dilatações venosas, pode aparecer no bumbum, pode aparecer no abdômen, pode aparecer na mama, pode aparecer no rosto, né? Então, e não tem um porquê. Às vezes é genético, às vezes fica 1 ou 2 gerações sem ter e alguém vai ser sorteado. Às vezes tem 3, 4 irmãs e uma delas é a sorteada e não tem um porquê. É genética. E tem muita gente que se preocupa mesmo, então, até no rosto, né? Com vasinhos no rosto, né? Sim, nas que ficam nariz, visíveis. as do nariz, né? A face como um todo, então fica muito visível. E assim, no início a mulher começa a usar uma maquiagem, né? Ela começa a usar maquiagem para encobrir um pouquinho, mas chega um momento que não tem o que fazer. Realmente tem que fazer um tratamentozinho, que aí o resultado é melhor. E isso é a importância do check-up, né, vascular? Fala um pouco sobre isso. Então, o check-up vascular é importante os pacientes fazerem, porque quando a gente fala em check-up, né, então nós temos o ecodoppler, né, nós fazemos lá na clínica, carótidas, que é importante, com artérias vertebrais, arterial, né, para ver como está a qualidade daquele sangue chegando na extremidade, o venoso, que já é o retorno, enfim, são situações que, de uma maneira adequada, a gente vai conseguir avaliar e prevenir os problemas que o paciente possa vir a ter, né? Então, muitas vezes, o paciente é diabético e ele pega e ele não sente nada, mas faz um ecodoppler, ele já vê que já tem uma tendência a ter uma obstrução arterial. O venoso, muitas vezes o paciente sente, olha, não estou sentindo tanto desconforto. Aí quando você vai ver, ele já tem uma tendência a ter uma insuficiência de safena muito grande. Então, aí cada caso a gente tem que pegar de uma maneira adequada para poder orientar, né? É o que nós fazemos lá na clínica de uma maneira, assim, muito humanizada. Ah, sim. Aquela medicina realmente que toca o outro, que entende o paciente, não só a doença, mas assim, tudo que ele está sentindo, né? Hoje em dia se preconiza muito isso. Eu acho assim, a tecnologia dos aparelhos são ótimas, né? A evolução, eles vieram realmente para ficar. Mas você não pode colocar tecnologia na frente daquele olho no olho, Sim, e você pegar e atender a pessoa com carinho, né? Com amor. Porque se é para atender por atender, muda de profissão, né? É verdade. É isso, cuidar do outro, né? Que a gente fala aqui, com amor. Fala um pouquinho da sua clínica, passa contato para quem quiser, né, te conhecer e saber mais sobre isso, procurar, né? Tem muita gente que quer esclarecer dúvidas e quer procurar um bom profissional. Então, eu agradeço a oportunidade, né, falar na minha clínica, a Clínica Vascular e Laser Dr. Carlos Carvalho. Temos 2 unidades, uma aqui no Gonzaga, outra na Ponta da Praia, né? E eu estou disposto, assim, as dúvidas que tiverem, né, as pessoas que estão assistindo, que eu puder ajudar, estamos à disposição para tirar as dúvidas, sim. Tem muito mais dúvidas, né? Mas assim, a gente vai esclarecendo que propagar a informação, como eu falei, né? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Paula. Felicidades. Obrigado. É isso, gente. Cuidar da saúde, né? Que é pra gente viver mais.
E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu tô amando para cuidar dos meus cabelos. É a chapinha Brilliance, que chegou no Brasil, essa marca que é dos Estados Unidos e é referência e inovação no mundo da beleza. E agora tá aqui, disponível para venda. A chapinha Brilliance é 2 em 1. Ela enrola e alisa os cabelos. Com a ponta que não esquenta, ela permite que você enrole o cabelo com efeito de babyliss. Esse negócio, gente, de carregar 2 ou 3 produtos na mala acabou. A Brilliance tem placas de titânio e com isso não estraga os cabelos. Tem visor de LED, cabo de 2,70 metros e desligamento automático, para não ter aquele perigo daqueles que esquecem, né, ligado na tomada. Um verdadeiro marco para quem busca fios mais brilhantes, sedosos e modelados com praticidade e sofisticação. Eu tenho a minha, gente, e para mim facilita muito o meu dia a dia, que é corrido já, né? E é um efeito de salão que a gente consegue ver em casa. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e siga o Instagram para adquirir a sua. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. Tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, anéis de cebola. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês e a gente te espera lá no restaurante. Bom, pessoal, e hoje a gente está encerrando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que a gente mostrou para vocês, e todos os assuntos que a gente discutiu hoje são sempre de muita importância para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então eu espero vocês semana que vem, todo domingo às 8 da manhã, para a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, beleza e tudo que te faz bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!